Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim. Esse Chateaubriand era uma figura incrível, né? Todo mundo tinha o maior respeito. Ele queria proporcionar ao país de ter uma forma qualquer de comunicação de massa que fosse por imagens. Era a televisão. Já existiam as estações, as tupis, estou pluralizando um nome próprio que não é muito adequado, mas é porque tinha a Tupi de São Paulo e a Tupi do Rio de Janeiro. E Belo Horizonte saiu fora dessa regra de Tupi, porque foi se chamar Itacolomi. Mas o Chateaubriand queria que as coisas fossem muito brasileiras. E a maneira de abrasileirar as coisas era colocar nas mídias mais modernas, como a televisão, nomes indígenas. Já estava estabelecendo a televisão no 24º andar do edifício Acaiaca, e a antena estava prevista para ser colocada no topo do edifício Acaiaca, e assim foi feito. Foi levada em cima do elevador do edifício Acaiaca, uma parte, e a outra parte era tão grande, tão difícil, que essa parte teve que passar por fora do edifício Acaiaca, pela fachada do edifício Acaiaca, e a antena, para se manter em pé, ela teve que ser segura por 4 tirantes, e os tirantes eram ancorados na estrutura, da beirada da estrutura do topo do edifício. E dessa forma a antena foi colocada lá sem problema. Sempre na liderança, Canal 4, Belo Horizonte, Minas Gerais. A televisão, quando veio para Belo Horizonte, a TV Itacolomi, foi um boom, né? Foi um acontecimento, aquela coisa toda que as pessoas comentavam e faziam, aconteciam e tal. Tudo bem. Acontece que não existia mão de obra especializada, não existia profissional. O Newton de Paiva Ferreira, um belo dia, me levou para apresentar o Chateaubriand. O Chateaubriand estava curioso porque o Chateaubriand fazia muita questão de estar sempre presente, participante das coisas que ele estava fazendo, principalmente dessas inovações. O Newton de Paiva falou: eu queria apresentar ao senhor a pessoa que está encarregada da parte técnica, que é esse moço aqui. Eu era muito jovem. E o Chateaubriand botou o dedo assim no meu nariz e virou: esse menino, ele não sabe nada de televisão? Ele falou: não, senhor. E ele sabe, sim. Tanto que a estação já está funcionando. Eu e esse companheiro, Adalto Machado, nós focalizamos a igreja de São José, que marcava 3 minutos, 5 minutos para as 3 horas da tarde, para as 15 horas. E isso eu vi no monitor e nunca mais esqueci. Em setembro nós fizemos uma experiência no ar, paramos todo o nosso trabalho, a estação não estava completa ainda não. Colocamos no ar uma imagem, e a imagem era de um eletricista, que era um homem já de uns 60 e tantos anos. Nós focalizamos a imagem dele e pusemos essa imagem no ar. E curiosamente tinha uma pessoa vendo televisão naquele exato instante. Foi na copiadora brasileira,
o dono da copiadora brasileira me telefonou e virou: olha, estou vendo a imagem de vocês aqui, está ótima. Estou vendo um velhinho na tela. Nós ficamos deslumbrados com aquele acontecimento, que era a produção de uma imagem de televisão, que era uma história que a gente sabia de ouvir contar, não de ver. Não é? Obrigado, telespectador. Obrigado, telespectador. Se não fosse por você daí, o que seria da Itacolomi? Há muito tempo liderança é aqui. Obrigado, assinado Itacolomi. A Itacolomi já nasceu grande, o teleteatro da TV Itacolomi já nasceu grande. Nós já tínhamos toda a infraestrutura, foi preparada para isso. Nós tínhamos figurinista, bom figurinista, equipe de maquiadores, equipe de cenógrafos, e a equipe era grande. E era tudo produzido dentro da TV Itacolomi. Muito com recurso próprio, muito com móveis emprestados. Você me empresta um móvel, eu boto um reclame seu na televisão. Reclame é ótimo. Havia só um dispositivo de micro-ondas, um transmissor e um receptor. Não havia linhas de micro-ondas nem transmissões via satélite. Então eu tive que pensar uma maneira para atravessar a Serra do Curral, um jogo de futebol que estava sendo feito em Nova Lima. E então eu pensei numa tela com 100 metros quadrados, uma tela de galinheiro, que era refletiva para ondas de micro-ondas, né? Porque Nova Lima é mais baixo do que Belo Horizonte. Então eu estava num lugar completamente diferente, com um obstáculo na frente, e tinha que um raio de micro-ondas bater na tela e sair lá no topo do edifício da Caiaca, onde estava a parábola do receptor. Depois descia de cabo até no estúdio da TV Itacolomi. É isso. Pioneirismo. Todo dia é dia de festa com Guaraná Alterosa, agora também em litro. Agora é melhor ainda comprar na São Félix. A São Félix está cada vez melhor. Quem quer comprar pelo menor preço à vista, compra nas lojas São José. TV Colorado RQ. Todos os modelos. Requinte na apresentação. Havia grandes patrocinadores aqui. Um deles, e para mim o principal, era a Perfumaria Lourdes, porque ela patrocinava o Grande Teatro Lourdes, que era onde a gente podia realmente dar grande vazão ao trabalho de ator, o Grande Teatro Lourdes. Mas havia a Inglesa Levi, a B. Moreira, a Casa Guanabara. O departamento comercial era muito atuante, muito eficiente, tanto que a TV Itacolomi sempre foi superavitária. O problema era ajudar a vender aparelho de televisão. Porque quando a TV Itacolomi inaugurou, tinha 5 ou 6 aparelhos de televisão na cidade. O pessoal parava em frente à Casa Guanabara para assistir os programas através dos televisores expostos na vitrine. O barato era o seguinte: eu recebi o meu papel hoje, sábado. Ensaiávamos sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta de tarde, para de noite a gente levar para o ar. Os últimos 3 ensaios eram o que nós chamávamos de ensaio de câmara, ou seja, os câmaras e o diretor de TV, o switchman, assistia aos ensaios, porque os cortes eram feitos na hora, no ato. Então, os câmaras sabiam de cor também a peça que nós
atores estávamos encenando em frente às câmaras. A televisão sempre teve uma dinâmica de interpretação muito veloz, né? Então houve sim uma grande convocação de atores do rádio-teatro, porque o rádio-teatro era mais dinâmico, mais dialogado, mais realista, mais dia a dia. Não havia nenhum exagero. E a televisão sempre exigiu uma simplicidade na representação. Queria novela eu queria, mas as novelas eram ao vivo, né? Ah, meu Deus, eu ria demais, porque quando dava uma coisa atrapalhada, não dava para consertar, né? Por que era tudo ao vivo? Porque o primeiro videotape, ou uma máquina que gravava sons e imagens, só surgiu nos Estados Unidos em 1955. E ela chegou aqui no Brasil muito depois disso, né? Então tinha que fazer tudo ao vivo, inclusive o comercial, né? Na TV Itacolomi era feito ao vivo, você montava cenários, né? A televisão, no princípio, ela aglutinou muito. As famílias, os meus tios, meus primos, etc., iam lá para casa. E depois a gente sentia necessidade disso, então, às vezes, a gente ia para a casa do outro tio que tinha comprado a televisão para poder assistir na casa dele. Era quase como se você conferisse assim, uma homenagem à pessoa, entendeu? E aí tinha cafezinho, biscoitinho. História da televisão local em Belo Horizonte, principalmente, por exemplo, com a TV Alterosa, TV Itacolomi, a gente tem, o que a gente tem? A gente tem programas de auditório muito presentes na história da televisão mineira. Programas de auditório que fizeram muito sucesso. Todo mundo que vai ao Caleidoscópio, ele aparece em algum momento no programa. Agora, é claro que por trás disso há uma estratégia importante de marketing também nosso, que é o seguinte: quando você vê alguém conhecido na televisão, você para. Se você vê alguém conhecido, pode ser um amigo, inimigo, você fala, pô, o que esse cara está fazendo aí? O que essa figura está fazendo aí? Aí você para. Por quê? Porque às vezes quando a pessoa aparece na televisão, cria-se um mito. Teve muita gente que chegava perto de mim e falava assim, não, mas você é baixinho. Eu tinha um vozeirão e também não era tão baixo assim não. Até que para a época eu era um homem alto. Havia um certo impacto, mas muito carinho. E sabe aquele negócio de rasgar roupa do artista na rua, etc. Eu tive muito terno meu rasgado por fã. Quer dizer, a interação, o processo de interação era muito grande. Bom, televisão é hoje a distração mais importante, eu acho, né, da família brasileira, pelo menos, não apenas de classe média, mas das classes trabalhadoras também, né? Eu duvido que ela seja a diversão mais importante das pessoas que têm outras opções de lazer, né, e podem pagar por ela. Então aí já começa uma coisa que eu acho complicada, quer dizer, ela não é uma escolha, ela costuma ser a única opção de lazer que a maioria da população brasileira tem acesso. É assim, você assiste um canal, aí passa pagando aquela, você muda para aquela e vai indo, entendeu? Vai pegando. Hoje ela é uma rotina, né? Lá em casa, assim, eu acordo com a televisão ligada, porque os meninos já ligaram e é o dia todo, assim, a gente tá em casa, a televisão tá ligada. A companhia, é uma companhia que eu tenho. Se não fosse a televisão. Se não fosse a televisão, meu Deus. Teve um dia que nós recebemos um comunicado da CEMIG, que ia ficar sem luz. Vocês vão ficar sem energia de tal a tal manutenção. A menina chorava. Falou assim, o que eu vou fazer? Falei, minha filha, não é o fim do mundo. Ela, mas parece o começo. A televisão é um retrato da sociedade. Quer dizer, ao mesmo tempo que ela é reflexo do que está acontecendo, ela também é impulsionadora dessas mudanças. Ela fortalece, né, essa tendência
a mudança que a sociedade já vem desenvolvendo. Né? Já tive um personagem de novela que foi meu namorado ideal. Tony Ramos, quando ele foi dono de uma livraria e namorava a Vera Fischer. Aquilo ali para mim foi Cristão e Isolda. Televisão, você não faz para você. Não é para mim, nem para ninguém que trabalha aqui. Se não tiver público, nós estamos ferrados. É literalmente ferrado. A televisão hoje é uma televisão nacional, sensacionalista, tá? Cuja a operação se baseia em conquistar a pontuação do Ibope para aumentar a receita operacional, já que o financiamento da televisão comercial no Brasil ele é baseado na mídia publicitária. Você tem que sentar do lado de lá e ver o que o pessoal quer realmente assistir. Você tem que fazer, entre aspas, muita coisa que as pessoas querem e muita coisa que o próprio patrocinador quer. Você entendeu? Então você tem que ter um jogo de cintura danado, porque senão não adianta. Hoje ninguém sobrevive se não tiver comercial. Um programa diário de qualidade, né? Custa alguns milhares. Milhõezinhos, né? né? Alguns milhares. O número que eu tinha de cada capítulo de novela que a Globo produz editado custa em torno de $30 mil. De 20 minutos, 20 e poucos minutos de duração. A principal dificuldade dos programas em Minas Gerais chama-se Ibope. O Ibope já tirou muito programa bom do ar e deixou muita porcaria, porque a medição não é legal, ela não bate com a realidade. Mas, na verdade, mais do que ter Ibope, a minha preocupação é de fazer um trabalho bem feito. Até porque, de acordo com pesquisas, a nossa responsabilidade é muito grande. O que a televisão hoje não está levando porque é escravo do Ibope. Né? Colocou a bunda de fora, deu Ibope, aí fica colocando a bunda de fora o resto da vida. E a gente não faz isso, porque a gente parte do princípio que as pessoas só vão acostumar com coisas boas se a gente colocar para elas. Jornal, comigo é jornal, né? Interessa muito saber das coisas, né? Aos domingos de manhã eu vejo a missa do Padre Ah, Marcelo. você assistiu aquela também, ó. Aquela ali. Novela é a preferência. É o programa do Chico Pinheiro sobre música, né? Música popular brasileira. Na casa dos artistas. Eu gosto de programa pra rir. Programa pra rir. Eu trabalho antes. Tem um programa que eu me lembro muito, que era feito aqui, que eu gostava que meus meninos assistissem. Né? Até uma vez tentei levá-los para assistir lá, né? Onde é o Teatro Alterosa hoje, né? Que era o clubinho, né? Do Tia Dulce. Fiquei pendurada as chuteiras e voltei a fazer o clubinho, o jeitinho gostoso de ser criança, que é realmente uma realização na minha vida, que me traz muito orgulho e que me traz muita satisfação. O programa é um programa educativo, mas um educativo assim, sem formalidade. É educativo informal. E a tia Dulce já veio no programa, e aí ela me falou assim, Rúbia, todo mundo pergunta se você é minha filha. Eu falei, ô tia Dulce, todo mundo me pergunta também se eu sou sua filha. Eu fico super feliz. Assistir programa infantil é muito importante, principalmente para mim. Eu que assim, sempre trabalho com criança, gosto. Então é uma forma assim, de inovar, de buscar formas diferentes e prazerosas de trabalhar com aquilo que eu gosto. Eu assisto sim os programas e acho que cada um tem a sua peculiaridade. A gente procura assistir algumas coisas, mas na verdade o que mais nos pauta são os programas como, por exemplo, Observatório da Imprensa, ou programas mais jornalísticos, como Roda Viva, os programas de jovem com o auditório nos ajudam muito no formato, na formatação da linguagem, mas não no trabalho com conteúdo. Mas a gente assiste, tem que estar por dentro, né, de tudo. Como, por exemplo, a gente fica ligado no que rola na MTV. Né? A gente tem que assistir, né? Quem faz televisão tem que assistir televisão. Então eu acompanho bem os programas, tanto aqueles feitos em Minas Gerais como feitos em outros estados. Então a gente vê muita coisa boa, a gente aprende, muda algumas coisas, mas eu acho que nós estamos num caminho legal. E 80, inclusive a Bandeirantes tinha vários programas de frente, entendeu? Que são programas que a gente considera de vanguarda. E depois caracterizou nos anos 90 a Bandeirantes como canal do esporte.
cultura regional, que era uma coisa que sempre me fascinou na minha vida e tudo mais. E o momento histórico aí foi bastante oportuno, porque existiu o Som Brasil da Rede Globo, que realmente foi a referência. Apresentado na época pelo Rolando Boldrin, depois pelo Lima Duarte, e foi uma vitrine importantíssima para mim. Foi com o apresentador Disseu Pereira, o Povo na TV. E era um programa muito aceito, né, pelos mineiros, que divulgava grupos culturais regionais, locais, e divulgava as pessoas que dançavam, que atuavam, entendeu? E até mesmo para pessoas do documentário. Então a TV é mais direcionada para Minas, né, essa TV. E é uma TV que veio, mas acabou, né? É uma programação que vem, mas acaba. Então, tudo que está aí hoje é igual ontem. Nada se cria, tudo se copia. Vamos pensar o seguinte, produção local de televisão. Essa é uma tendência, acho que não há volta. Acho que a televisão cada vez mais vai seguir um pouco o que o rádio faz, que é a segmentação. Nós temos uma grade de programação que tem uma flexibilidade de horário, principalmente no horário da manhã, onde a gente tem os programas terceirizados. Esses programas terceirizados são coproduções fora da emissora que trazem para cá e negociam o espaço de vinculação. Então a gente chama de programa independente. Eu acho que é o caminho, né? A Aviação Cipó é a prova disso. É o mineiro falando para mineiros. É complicado você fazer um programa independente. Não é só chegar e falar que vai fazer. É complicado, o custo é alto, entendeu? A produção é alta. E você tem o pagamento da grade, que você tem que... Porque a televisão, o que ela faz? Ela está te vendendo um espaço que ela podia estar inteirando com o comercial. Mas o que ela faz? Como ela quer regionalizar, então ela bota você para fazer um programa para você pagar aquilo ali como se fosse um comercial. Com a TV digital nós vamos ter mais canais locais, mais possibilidades de canais. E aí, consequentemente, mais canais locais. Quando você pensa que nos anos 90, nos anos 80, a gente não tinha muitas possibilidades de televisão local. E hoje a gente tem uma produção local em Belo Horizonte muito intensa. Por mais que a gente ache pouco, mas ainda é muito mais do que há 10, 20 anos atrás. Portanto, a realidade temos TV local. Por quê? Porque dá audiência, não tem jeito. Você pode não ser primeiro lugar de audiência, mas dá notícia, repercute, por aí vai. E nós estamos, assim, entrando numa nova era de televisão, em que o desafio é cada vez maior. Ou seja, um canal de televisão, né, que nós temos hoje, que só serve para passar imagens e sons e mais informação de texto oculto e mais segundo áudio de programa na língua original, de filme. A televisão digital multiplica, mas de uma forma espantosa, as possibilidades. A coisa da televisão, eu acho que ela é muito mais sedutora como lazer do que como informativa, principalmente para a criança, para o jovem. É tudo que aparece na televisão, a sociedade, de uma forma geral, né, capitalista, consumista, então tudo que a criança vê na televisão, ela quer. Eu assistia televisão, assistia muito os Trapalhões, né, as novelas. Aí eu imaginava que eu poderia estar ali, não? É tão simples, fácil, né, tá bebendo, né, alguma coisa, comendo, beijando mulherada. Eu acho que a gente não tinha nem noção, assim, acho que era muito misturar a fantasia com a realidade, a gente não imaginava como que era feito um programa de televisão. Mesmo as novelas, né? Eu comecei a ver novela, eu devia ter uns 9 anos, quando acho que a televisão era quase que uma coisa, o que eu posso dizer? É uma coisa meio mágica, assim, né, pra gente. E a televisão virou um grande espelho, assim, né? As pessoas, elas não se enxergam na televisão, mas elas enxergam que, às vezes, elas gostariam, aquele modelo que você gostaria de ser. Mas a televisão nada mais é do que algo que está dentro da sociedade. É uma coisa que às vezes a gente nem percebe como chegou esse processo. É difícil você pensar quando foi que passou assim, a ser aquela coisa de você já levantar e já ligar a TV direto. Não sei, assim, sabe? É igual celular hoje, você não vive sem ele. Então até hoje não vivemos sem a televisão.